Bom dia, crianças do terceiro ano. Sejam bem-vindos para mais uma videoaula comigo, a professora Sádiva. A nossa aula de hoje de matemática, eu apresento para vocês, nessa nossa aula de hoje de segunda-feira, referente ao dia 10 de agosto, tá certo? O estudo dos gráficos. Então, assim, qual é a finalidade dos gráficos? É de registrar informações, ok? Então, no módulo de vocês, traz claramente, né, aí o significado do que são gráficos. Então, foram construídos gráficos no módulo de vocês, mas antes, vocês podem perceber que antes do gráfico, nós temos uma tabela. Então, o que diz aqui? Para saber o público semanal da semana que frequenta uma sala de cinema, Murilo anotou a quantidade diária de poltronas vazias durante uma semana. Então, nessa tabela aqui simples, o título da tabela é quantidade diária de poltronas vazias em uma sala de cinema durante uma semana. E eu tenho aqui, na primeira coluna, os dias da semana. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. E na segunda coluna, eu tenho a quantidade de poltronas vazias. Então, na segunda-feira, 40 poltronas vazias. Na terça, 48. Na quarta-feira, 18. Na quinta-feira, 25. Na sexta-feira, 28. No sábado, 18. E no domingo, 15. De onde foi essa fonte? Das anotações de Murilo. Então, esse aluno, simplesmente ele teve a preocupação de verificar, observar e anotar a quantidade de poltronas que estavam vazias referentes a cada dia da semana. E ele montou uma tabela, dando um título à tabela e colocando aqui duas colunas. Né? Na primeira coluna, dias da semana, observando, e na segunda coluna, a quantidade de poltronas vazias. E a fonte, de acordo com a pesquisa realizada por ele. Anotações de Murilo. A fim de obter uma visualização e uma compreensão mais rápida, Murilo organizou os dados em um gráfico de barras, tá certo? Então, o gráfico de barras, eu posso ter ele aqui, ó, com barras nas verticais, que esse gráfico aqui é um gráfico de barras verticais. Por quê? Porque as barras estão em pé, tá certo? Então, aqui, ó, nessa linha aqui, horizontal, que é essa linha de baixo, eu tenho os dias da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, como estava na tabela apresentada para você que está me assistindo anteriormente. E na linha aqui vertical, que é essa linha aqui em pé, eu tenho a quantidade de poltronas vazias, ok? Em cada dia. Na segunda-feira, 40. Na terça-feira, 48. Na quarta-feira, 18. Na quinta-feira, 25. Na sexta-feira, 28. No sábado, 18. E no domingo, 15. Qual é o dia da semana que apresenta, certo? Uma menor quantidade de poltronas vazias, né? Aí você verifica, tá bom? A barra menor do gráfico. E que tem a maior quantidade de poltronas vazias. Você vai observar a barra maior do gráfico. Tia Sádiva, é o que traz maior número? Também, ok? Mas observem os tamanhos das barras e que número cada barra dessa aqui traz para nós. Seguindo.
Com base nos registros de Murilo, concluímos que a maior quantidade de poltronas vazias nessa semana ocorreu na terça-feira. Aí na primeira, quantas poltronas vazias, né, estavam na segunda-feira? Aí você volta lá, ok? Tia Sádila, pode ser na tabela? Pode. Pode ser no gráfico? Pode. Na segunda-feira, verifique o número da quantidade de poltronas vazias. Tia Sádila, 40. Então, você registrará 40, ok? Na quarta-feira, você vai lá no gráfico, faz a leitura do gráfico, procura lá o dia da semana, quarta-feira. Tá aqui, encontrei quarta-feira. A barra, ela traz um número, uma quantidade. Que quantidade é referente à quarta-feira? 18. Então, você registra o quê? 18. Na sexta-feira, você vai lá no gráfico, ok? Vai para o nome sexta-feira. Encontrou o dia da semana, sexta-feira. Encontrei, tia Sádila. A barra vertical, ela traz referente à sexta-feira o número 28. Então, você registra o número 28, ok? E no domingo, vai lá no gráfico de barras verticais, procura no domingo, o dia da semana. Encontrou domingo? Encontrou. Verifica a barra vertical e o número que está registrado nessa barra vertical e anota, ok, turma? A segunda, em qual dia dessa semana ocorre a maior frequência de pessoas, né? Aí você verifica lá, em qual dia dessa semana ocorre a maior frequência de pessoas. Vai lá no gráfico, né? Então, no domingo, certo? Tem aqui, ó, 15 poltronas, no caso aqui, né, vazias. Se eu só tenho 15 poltronas vazias, significa dizer que a maior quantidade de pessoas que estava presente nesse ambiente, né, nessa sala de cinema, era no domingo, tá bom? Porque é a menor quantidade de cadeiras que eu vou encontrar vazias. Ok, turma? Então, não esqueçam que o gráfico, o objetivo do gráfico é de você registrar informações, ok? Então, nós temos aqui um texto, né, no módulo 3 de vocês, na matemática. Vamos ao cinema? Eu acredito que todos vocês já tenham visitado um cinema. E vocês conhecem a estrutura de um cinema, né? Juntamente com a família, para poderem assistir um filme, certo? Que faz parte do lazer familiar, não é? Então, e toda criança gosta, né? Todas as pessoas têm o direito de ir ao cinema. Por esse motivo, as salas de cinema devem reservar espaços específicos, como poltronas para obesos, pessoas que estão acima do peso, né? E espaços para cadeirantes, pessoas que usam cadeira de roda, né? Então, esse símbolozinho aqui, que nós costumamos observar em placas, em supermercados, certo? Em frente à farmácia, né? Então, esse símbolo aqui é um símbolo conhecido internacionalmente, certo? E simplesmente ele é um símbolo, né, que indica acesso, que essas pessoas, né, que têm a deficiência, né, para se locomover, para andar, que são cadeirantes, né, elas têm que ter acesso a vagas, né, simplesmente em frente a um supermercado, em frente a uma farmácia, tá bom? Em um shopping, né? Então, nós estamos observando aqui, ó,
as poltronas, tá bom? E simplesmente, o que é que nós podemos verificar? Que aqui, nessas cadeiras da frente, eu tenho 4 espaços. E esses 4 espaços aqui são destinados para as pessoas que são cadeirantes, né, que utilizam a cadeira de rodas, tá bom? Então, aqui embaixo, ó, vem dizendo, leiam juntamente com a tia. Estes espaços devem estar próximo ao corredor e de tal maneira que a pessoa tenha uma boa visibilidade, que possa enxergar, né, que possa ver, tá certo? Nitidamente o que está sendo apresentado para ela, né, que está na plateia. Cada espaço deve situar-se em local que possibilite a acomodação, né, de pelo menos um acompanhante para o cadeirante. Então, quer dizer, existem aquelas cadeiras de rodas que são bem mais sofisticadas, né? Que a pessoa consegue controlar, tá bom? Mas existem cadeiras de rodas que não são tão modernas, né? Não acompanham o avanço da tecnologia e precisam de uma pessoa ali, de um acompanhante, para poder estar ajudando, né? Contanto que no cinema a gente observa que tem a rampa, né? Que é para poder facilitar a vida dessas pessoas que estão inseridas na sociedade, né? Que são pessoas que têm seus pensamentos, né? São pessoas que fazem parte da sociedade, né? E elas estão ali atuando, certo? Por quê? Porque elas têm uma importância muito forte, né, dentro da nossa sociedade, certo? São pessoas que têm uma formação, são pessoas que têm conhecimento, tá bom? Então, o acesso aos espaços reservados para cadeirantes deve ser possível por meio de rampas, que eu falei para vocês, ó, ou elevadores, né, de plataforma, se necessário. Nós temos aí até alguns ônibus escolares, né, que eles têm os elevadores, né, com a plataforma, né, para poder esses cadeirantes eles terem acessibilidade, tá bom? De ir até a escola, né? De ao sair da escola chegar até em casa, tá bom? E deve-se destinar, no mínimo, 4 espaços para cadeirantes a cada 100 poltronas, tá bom? Com relação às atividades, né? Na primeira questão, nós temos aqui, Cristina trabalha em um projeto de adoção de animais. Ela registrou em um gráfico de barras verticais a quantidade mensal, por mês, de animais adotados do mês de agosto a dezembro de 2017. Então, aqui o nome do gráfico, o título do gráfico, quantidade mensal de animais adotados em certo projeto, agosto a dezembro de 2017. Então, aqui na linha horizontal, que é a linha lá de baixo, eu tenho um mês, né? O mês de agosto, o mês de setembro, mês de outubro, mês de novembro, mês de dezembro. E na linha vertical, certo? Essa aqui, ó, de cima para baixo ou de baixo para cima, eu tenho a quantidade de adoções. Então, agosto, 25, setembro, 30, outubro, 28, novembro, 50, dezembro, 32. Então, aqui é um gráfico, tá bom? Que eu estou registrando essa informação, mas ela não foi feita por mim nem por você. A fonte foi o registro, os registros de Cristina, foi a fonte. Ela observou, ela anotou e registrou, no caso aqui, tá certo? Então, as quantidades são bem diferentes, né? Aí o que é que vem perguntando logo em seguida? No item A, quantos animais foram adotados em agosto? Você vai lá para a barra
que traz o nome do mês agosto e verifica a quantidade, certo? Verificando a quantidade dessa barra, você vai colocar ao lado dessa lacuna aqui, aliás, nessa lacuna, nesse tracinho aqui, você irá colocar a quantidade. De setembro, você vai lá para a barra que traz o nome setembro e registra a quantidade. Dezembro, você vai lá na barra que traz o nome dezembro e registra a quantidade também. No item B, em qual dos meses apresentados ocorreram mais de 40 adoções? Aí você volta lá. Qual foi o mês que nós temos aqui mais de 40 adoções, certo? Olha aqui o 40, ó. Passando do 40 eu só tenho uma barra. Então, essa barra, ó, que traz a quantidade 50, qual é o nome do mês que vem nela? Você registra lá, no item B. E no item C, foram adotados mais animais em agosto ou em outubro? Volta lá no gráfico e você vai pegar os 2 meses, agosto e outubro. Agosto, você verifica a quantidade, 25. Outubro, 28. Compare os dois valores. Quem é o maior? 28, tia. Então, 28 é referente a que mês, certo? É a barra referente a que mês. Você anota lá o nome. E quantos animais a mais? Então, você vai pegar, certo? No caso aí, volta lá no gráfico. O valor do mês de outubro, 28, e vai diminuir pelo valor do mês de agosto, 25. Pega a quantidade referente ao mês de outubro, 28, e diminui pelo valor referente ao mês de agosto, 28 menos 25. Organiza a continha lá dentro do quadradinho, que tem como íconezinho aqui o lápis, mostrando que você deve deixar registrado. Então, você arma a continha 28 menos 25, certo? E depois que você organizar a sua continha, você pode efetuar, certo? Aí, o que é que acontece? Você vai diminuir. Se é uma diferença, certo? 28 menos 25, resta quanto? 3. Então, quantos animais a mais? Então, no mês de outubro, ocorreram 3 adoções a mais do que no mês de agosto, certo, meus amores? Olha, eu vou deixar aqui uma atividade para vocês realizarem no módulo 3 de vocês, a atividade da página 105. Então, nós temos os gráficos de barras verticais, de cima para baixo ou de baixo para cima, e nós temos os gráficos de barras horizontais, tá certo? Que são barras deitadinhas, da direita para a esquerda, né? Ou da esquerda para a direita, tá bom? Então, turma, eu deixo aqui registrado também um grandioso abraço meu da professora Sádiva, tá bom? Assistam as videoaulas, ok, turma? Façam as atividades de vocês com dedicação, com esforço e com capricho, que eu sei que vocês são crianças estudiosas, tá bom? E bons estudos. Tchau, até o nosso próximo encontro, ok?